Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. É sempre muito bom contar com a sua audiência aqui. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado, eu fico feliz com a sua presença. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, pois assim você ajuda a gente a fortalecer este espaço que é dedicado única e exclusivamente ao futebol goiano. Bom, o técnico Eduardo Souza, membro e líder da comissão técnica permanente do Atlético, deixou o clube nesta segunda-feira. O comunicado foi feito pelas redes oficiais do clube. E na sequência aqui do vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre essa saída do Eduardo Souza em relação ao Atlético e também em relação ao profissional. Não saia daí, é logo depois da vinheta. Eduardo Souza, por diversas vezes, assumiu o Atlético, né, em, em trabalhos interinos, sempre ali entre a saída de um treinador e a chegada do outro. Ele já chegou a sair do Atlético uma vez também e acabou voltando ao clube. Eu vou até trazer aqui para vocês dados das 6 passagens do Eduardo à frente do Atlético. Interinamente, o treinador assumiu o Atlético em 6 oportunidades. E nessas 6 oportunidades, elas geraram os seguintes dados: 33 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. O aproveitamento do Eduardo à frente do Atlético, nesses 33 jogos, foi de 49,5 pontos. Ele fez, até precisamente, ele fez 49 pontos de 99 pontos possíveis. Então, este é o aproveitamento do Eduardo Souza à frente do time rubro-negro. Bom, vamos pelas causas, né, primeiro, que eu penso que provocaram a saída do Eduardo Souza. Ela passa, primeiramente, para mim, pelo momento do profissional, e especialmente pelo que ele tem no seu íntimo. O que o Eduardo quer para a carreira dele? Ele quer ser um treinador de trabalho solo ou ele quer ser um membro de comissão técnica permanente? Pois eu sempre tenho na cabeça que essa ideia de ser um treinador de comissão técnica permanente, ele é sempre um trabalho que faz com que o profissional deseje mais, em que o profissional coloque como uma etapa de sua carreira, mas não como o todo, não como a essência da sua carreira. Alguns talvez nunca consigam transpor, sair dessa condição, mas outros, quando pintam a oportunidade, quase sempre, penso que majoritariamente, os profissionais desejam deixarem de ser um treinador de comissão técnica permanente para se tornar um treinador efetivo de um clube, seja do clube que ele está trabalhando ou de outro clube. E o Eduardo não é diferente. Com certeza ele também desejava, tanto é que ele já saiu do Atlético uma vez para tentar essa carreira solo, voltou ao clube e agora está saindo novamente do Atlético. Quando o Cabo saiu, logo na sequência, eu não sei precisar o dia exatamente, mas eu me lembro de uma entrevista coletiva que o Adson deu e ele foi muito específico. Ele citou que o Eduardo, questionaram ele, né, se o Eduardo poderia ser o treinador efetivo do Atlético. O Watson foi taxativo. Falou, não, o Eduardo é um ótimo treinador e deixou nos dizeres do Watson, né, na ideia que ele quis dizer, é um bom treinador neste momento para a comissão técnica permanente. Se o Eduardo quiser ser treinador, não será no Atlético. Então, isso deixou um recado claro para o Eduardo. Quer o Atlético, é como permanente. Não quer, precisa procurar um outro lugar. E eu imagino que aquelas declarações do Adson, elas sepultaram algum tipo de esperança que o Eduardo talvez, não posso dizer que ele tivesse, mas talvez tivesse em relação a comandar o Atlético. Então o Eduardo
Por isso que eu falei que é uma questão muito de foro íntimo, o que é que ele quer para a carreira dele. Se agora ele quer ser treinador, ele realmente precisa sair do Atlético. Foi isso que o Eduardo acabou optando por fazer, por sair do Atlético. E para o Atlético? Eu acho que para o Atlético não restou muita opção. Porque o Atlético não efetivaria o Eduardo Souza. O Watson tinha deixado isso muito claro. E o que é que eu penso? Eu acho também que não deveria. A não ser que fosse para o atleta sair e buscar um emergente, um super emergente, vamos dizer assim, um treinador sem currículo, sem histórico, apostando apenas num potencial que porventura o treinador, que a diretoria enxergasse. Aí talvez valesse a pena manter o Eduardo. Mas para trazer um profissional mais tarimbado, mais conhecido no futebol brasileiro, realmente não teria espaço para o Eduardo. Então eu penso que as coisas correram naturalmente, seguiram seu fluxo. Se o Eduardo quer ser treinador, vai buscar fora do Atlético. E eu acho que o Eduardo tem condições, inclusive. Penso que o Eduardo é um profissional que pode não chegar hoje e ir comandar uma equipe de Série A, talvez de Série B, mas começar aí no interior paulista, começar aí talvez no interior gaúcho, que é um lugar bom de se começar, talvez fazer um trabalho aí de quarta divisão, de terceira divisão e ir construindo a sua carreira. Pois eu vejo no Eduardo potencial para isso. É um cara que entende de futebol, que conhece de futebol, precisa passar por uma maturação natural de comandar um clube efetivamente? Precisa. Todos precisam passar por isso em algum momento. Mas eu vejo capacidade no Eduardo. E o Atlético não tinha outra opção. Se o Atlético não ia efetivar o Eduardo, o que o Atlético poderia fazer era aceitar esse desejo do Eduardo de deixar o clube. Então, que seja bom para o Atlético, que vai precisar buscar outro profissional, e não será fácil substituir o Eduardo. Tá? Não, um cara com a dedicação do Eduardo, com a capacidade do Eduardo, que queira ser treinador de comissão técnica permanente, o atleta não o substituirá com facilidade. O Atlético perdeu dois profissionais dessa mesma área, o João Paulo e o Eduardo. Então o Atlético não vai ter vida fácil para repor. E para o Eduardo, que vai tentar agora construir a sua carreira, que os dois tenham sucesso nesta empreitada, cada um à sua maneira. Essa é a minha visão aí sobre a saída do Eduardo Souza. Mas você, torcedor atleticano ou de outro clube que queira opinar, fique à vontade para deixar a sua opinião, a sua versão, concordando, discordando de mim, pois o espaço aqui é sempre muito democrático. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.